Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no na carta de 1 João, na epístola de 1 João, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de número 8 e 9. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repare no versículo de número 9 que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, portanto é preciso confessar os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então repare que o Senhor, Ele nos perdoa, mas Ele também nos purifica, Ele nos limpa de toda injustiça, Ele nos limpa de todo pecado. Então nesse momento eu quero convidar a todos a confessarmos a Deus os nossos pecados. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti e confessamos ao Senhor os nossos pecados, confessamos ao Senhor as nossas transgressões. Sabemos, ó Deus, que temos pecado de muitas maneiras, por ações, por omissões, por pensamentos. Pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor que nos faça ver de fato os nossos pecados, que o Senhor nos leve ao arrependimento. Pedimos, Pai, isso em nome de Jesus Cristo, porque sabemos, Pai, que só em Cristo existe o perdão e a purificação de toda injustiça. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo verteu sangue na cruz para recebermos o perdão e a purificação, e nós te louvamos, porque sabemos que em Cristo esse perdão e essa purificação é encontrada de nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero ler com vocês o Salmo de número 67. Vamos abrir a palavra do Senhor neste Salmo. Salmo de número 67. Salmo de número 67. Diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vemos aqui o salmista buscando a bênção de Deus e também louvando a Deus, e ele diz ali qual o motivo que ele pede do Senhor esta bênção. Veja ali o versículo de número 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A nossa igreja está presente em Rancharia já há 91 anos, pregando o Evangelho do Senhor. Em 7 de abril de 1930, os primeiros presbiterianos chegaram aqui, com o objetivo de evangelizar a cidade, com o objetivo de pregarem aqui o Evangelho. E 5 anos depois, no dia 3 de abril de 1935, a nossa igreja estava sendo organizada. Então são 91 anos de história e 86 anos de organização. Louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus porque Ele quem tem sustentado a obra é dEle. Não temos do que nos gloriar. Se temos que nos gloriar, que nos gloriemos então no Senhor, porque dEle vem o sustento, dEle vem a manutenção e dEle vem também o crescimento para o trabalho. Mas o que é a igreja? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a igreja é retratada de algumas maneiras. Quero relembrar aqui aos irmãos, no início desse culto, 2 maneiras pelas quais as Escrituras retratam a igreja. Em primeiro lugar, a igreja é apresentada nas Escrituras como povo de Deus. E quando ela é apresentada assim, como povo de Deus, isso quer dizer que a igreja é formada pelo povo do passado, pelo povo do presente e pelo povo
do futuro. Então, nesse sentido, existe apenas uma igreja, existe apenas uma igreja em todo o mundo, existe apenas uma igreja neste sentido. Mas a Bíblia também apresenta a igreja como instituição local. E nesse sentido de instituição local, a igreja é um organismo organizado. Então, nesse sentido, existem várias igrejas. Cada igreja, o Novo Testamento apresenta várias igrejas, então, compostas por presbíteros, por diáconos, por membros, ou seja, igrejas organizadas. E é nesse sentido, então, que nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja organizada, uma organização viva, a primeira igreja presbiteriana de Rancharia. A igreja é composta por pessoas, mas uma pessoa sozinha não pode ser chamada de igreja. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos abençoado aqui como uma igreja organizada nesta cidade. Quando nós olhamos especialmente para a primeira, segunda Timóteo e para Tito e para as igrejas, do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, nós vemos ali igrejas organizadas. Também vemos ali em Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, logo no começo do Apocalipse, 7 igrejas organizadas às quais o Senhor se dirige, e a nossa igreja aqui em Rancharia é uma igreja organizada. Louvado seja Deus por isso. Vamos fazer uma oração de gratidão nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo que estamos aqui em Rancharia. Há 91 anos atrás, chegaram aqui os primeiros presbiterianos, tendo como objetivo evangelizar esta cidade, pregar o evangelho aqui e plantar uma igreja aqui. E eles, Pai, tiveram êxito no seu trabalho. Em 1935, a nossa igreja estava sendo organizada e permanece como igreja organizada até hoje. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando como igreja organizada. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando sobre nós as tuas bênçãos, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, como diz aqui o Salmo de número 67 que nós lemos, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. Oramos com gratidão em o nome de Jesus. Amém. Se você quer conhecer mais sobre a história da nossa igreja, você pode ver a história em síntese no nosso site www.ipbrancharia.com.br. Você vai lá no História e você vai encontrar lá então a síntese da história desta igreja e também uma síntese, há lá 2 sínteses, uma é da história escrita apenas e uma síntese em PowerPoint com fotos. Vamos louvar a Deus nesse momento com um hino de gratidão ao Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também.
pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 5. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo do versículo 22 até o versículo de número 33. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o 33. O tema da nossa mensagem, união de Jesus com a igreja. Esse será o tema da nossa mensagem neste nosso aniversário de organização, aniversário de 86 anos de organização. Nós estaremos falando sobre a união de Jesus com a igreja. Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o 33, diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a sua mulher, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento, Pai, tão importante em que a Tua palavra vai ser pregada. Rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar repreendendo toda a ação do inimigo. O inimigo, Pai, procura roubar a palavra, ele procura roubar este momento tão precioso, mas nós clamamos ao Senhor que esteja visitando cada casa, cada família, cada irmão, e que o Senhor esteja fortalecendo nesse momento a fé e o coração de cada um do Teu povo. Fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja, é o que nós rogamos em o nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra do Senhor, nós vemos várias analogias da união de Jesus com a igreja, união que os teólogos costumam chamar de união mística, união espiritual de Cristo com a igreja. As analogias mais conhecidas são a videira e os ramos, onde Jesus é a videira e a igreja é apresentada como os ramos. Também há a analogia do noivo e da noiva, onde Jesus
é o noivo e a igreja é a noiva. Também temos uma analogia muito conhecida que é a do edifício, onde Jesus Cristo é a pedra fundamental, onde Jesus Cristo é aquela pedra base, e a igreja, então, é alicerçada sobre Cristo Jesus. Existem outras analogias que procuram apresentar a relação de Cristo ou a união de Cristo com a sua igreja. E hoje nós iremos falar sobre a analogia do casamento, a analogia do marido e da mulher, onde Cristo é apresentado como marido e a igreja é apresentada como a mulher. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a união de Cristo com a igreja como modelo da união para o casamento cristão. Paulo está procurando nos mostrar, está procurando nos ensinar que, se nós queremos de fato um modelo para o casamento cristão, nós devemos buscar esse modelo no casamento, no modelo da união de Cristo com a sua igreja, ou seja, na analogia da união do casamento de Cristo com a sua igreja. Jesus, queridos irmãos, Jesus e a sua igreja estão unidos como num casamento. Ser igreja é estar casada com Jesus, e por toda a vida, por toda a eternidade. A união de Jesus com a sua igreja não é como as uniões instáveis e liberais que vemos hoje. É uma união à moda antiga, daquelas do modelo tradicional. O apóstolo Paulo nos diz aqui algumas coisas sobre essa união mística, sobre essa união espiritual de Cristo com a sua igreja. E são esses os pontos que eu quero destacar neste aniversário de organização da nossa igreja. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse texto que Jesus é o cabeça da sua igreja. Em primeiro lugar, então, este é o primeiro ponto, Jesus é o cabeça da sua igreja. Veja ali comigo o capítulo 5 de Efésios, mais uma vez, os versículos 22 até o versículo 24, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. No versículo 22, vemos que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, como parte da sua obediência a Deus. Isso porque o marido deve ser o cabeça do lar, ou seja, o marido deve ser aquele que deve estar à frente da família, liderando a família. Agora imagine comigo um exército sem comando, imagine uma nação sem comando, e é o que estamos vendo hoje, em nossos dias, em nosso país. Quem comanda a nossa nação? O prefeito? Os prefeitos comandam a cidade ou é o governador? Quem manda? É o governador ou é o presidente? Ou é o STF? Ou seja, quem é o cabeça? Assim como uma nação sem cabeça, sem um cabeça, aliás, uma nação sem um cabeça vira uma bagunça, vira um desmando, assim também é a família. Por isso Deus orienta que na hierarquia familiar o marido seja o líder. Não existe hierarquia entre homem e mulher. Não existe hierarquia entre homem e mulher. Mas na família existe uma hierarquia de liderança, cuja liderança, dada por Deus, é ao marido. Mas veja no versículo 23 que Paulo mostra que da igreja o cabeça é Cristo, porque Ele é o seu Salvador. Então, quando nós fazemos a pergunta, quem é o cabeça da igreja? A resposta é Jesus, porque foi Ele quem nos salvou através da sua morte na cruz. E Ele ressuscitou para estar à frente da igreja. E é por isso que a igreja deve estar em completa sujeição a Jesus. A igreja deve viver em completa submissão ao Senhor Jesus. A verdadeira igreja é submissa a Cristo. A verdadeira igreja
está unida com Cristo como em um casamento. E esta igreja verdadeira sempre buscará na palavra e na oração a vontade de Jesus para ela, porque Jesus é o seu cabeça. Vemos muitas igrejas neste mundo procurando fazer a vontade dos homens e não a vontade de Cristo. A vontade de Cristo pode unicamente ser encontrada na sua palavra, e é pela palavra e pelo Espírito que Cristo conduz a sua igreja como o cabeça. E é isso, meus irmãos, que Deus requer da nossa igreja. É isso, meus irmãos, que Deus requer de nós como igreja organizada. Nestes 86 anos, creio que fizemos isso, nos sujeitamos a Jesus, tendo-o como cabeça. Certamente nós falhamos em obedecê-lo em muitos momentos. E no versículo 24, quando nós olhamos para o versículo 24, nós entendemos que estas falhas nós devemos ir eliminando, porque a verdadeira igreja deve estar sujeita a Cristo, ela deve ser submissa a Cristo em tudo, e a nossa sujeição a Cristo é pela palavra, a nossa única regra de fé e vida, a nossa única regra de fé e prática. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, nós vemos aqui, e destacamos aqui, que Jesus é o cabeça da sua igreja. Em segundo lugar, nós vemos aqui, destacamos aqui, que Jesus ama a sua igreja. A prova disso é que ele se entregou por ela. Veja o versículo de número 25, Paulo diz ali: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou ler novamente: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui nesse segundo ponto nós levantamos a questão: por que nos sujeitaremos a Cristo? Por que seremos submissos a Cristo e a sua palavra? Por que obedeceremos tudo aquilo que Ele nos ordenou? Paulo procura nos mostrar que a nossa submissão a Jesus deve estar sempre com os olhos fitos no amor de Jesus por nós. O verdadeiro amor é sentimento e razão. Amamos Jesus e nos submetemos a Ele, somos submissos a Ele, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus nos encontrou sujos, sem esperança e condenados por uma dívida que jamais poderíamos pagar. Então Ele nos pegou, pagou a nossa dívida, nos limpou e nos fez a sua esposa. O amor de Jesus pela igreja é a razão da igreja amar também Jesus. O amor de Jesus pela igreja é a razão do amor da igreja por Jesus. Você pode ler depois 1 João capítulo 4, versículo 19, e conferir também sobre isso. Muitos enxergam a igreja como um grupo de fanáticos, seguidores de Jesus e da palavra. Quando a igreja se apresenta, a verdadeira igreja, ela se apresenta com a palavra, e muitos não entendem porque obedecemos a palavra, cada linha, cada mandamento. Muitos não entendem porque somos submissos a Jesus e a sua palavra, eles não entendem, mas é porque Jesus nos amou. Ele nos ama e nós também o amamos. E porque amamos Jesus, queremos estar junto dele, queremos cultuar, queremos que o Evangelho chegue às nações. Estamos prontos a morrer por Cristo e a obedecermos os seus mandamentos, que são revelados na Escritura. Isso tudo porque entendemos o amor de Cristo, o grande amor de Cristo por nós. Estes 86 anos de organização são anos de uma relação de união e de amor
desta igreja com Jesus. Quando eu olho para a primeira igreja presbiteriana de Rancharia, eu vejo nesta igreja crentes que de fato amam a Cristo e a sua obra. Para finalizar este ponto, preciso enfatizar que numa união de casamento, para que haja sujeição, é preciso haver amor verdadeiro. Senão não há sujeição nem submissão no casamento. E porque existe verdadeiro amor de Cristo pela igreja, a igreja verdadeiramente é submissa a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, nós destacamos aqui que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja e o seu Salvador. Em segundo lugar, nós destacamos aqui que Jesus, ele ama a igreja. E em terceiro lugar, agora, então, destacamos que Jesus santifica e purifica a sua igreja. Jesus santifica e purifica a sua igreja. Veja ali o capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos 26 e 27. Aliás, capítulo 5, meus irmãos. Capítulo 5, do versículo 25 ao 27, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo nos mostra aqui que Jesus deu a vida pela igreja. Então ele passa a nos mostrar o que Jesus está fazendo pela sua igreja. Se Jesus deu a vida pela igreja, o que ele então está fazendo agora pela igreja? E o texto nos mostra que Jesus, ele está santificando e ele está purificando a verdadeira igreja. Veja ali o versículo de número 25, a parte B. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então veja que Jesus Cristo, ele está santificando a igreja. A verdadeira igreja é santificada por Jesus. E santificar significa separar do mundo. Jesus está separando a sua igreja do mundo, e ele está separando-a do mundo para si mesmo. É para ele mesmo que ele está separando a sua igreja, ele está santificando a sua igreja. E ele está purificando a sua igreja. Se santificar tem o sentido de separar, purificar tem o sentido de limpar. Jesus está limpando a sua igreja dos pecados dela. E veja que ele está fazendo isso, versículo de número 26, pela lavagem de água pela palavra. Nós temos aqui dois símbolos. Pela lavagem de água, isso significa pelo batismo, e pela palavra significa pela revelação escrita. Ou seja, Jesus Cristo está santificando, está purificando a sua igreja através do batismo. Isso significa que todo aquele que é igreja vem a Cristo para ser batizado. Todo aquele que crê em Jesus, de fato, é batizado. E o batismo, nós sabemos, significa uma aliança pública. Uma aliança pública. Todo aquele que crê em Jesus entra numa aliança pública com Ele através do batismo. Mas veja que não basta o batismo. Jesus não apenas dá o batismo aos seus. Aqueles que são de Cristo, aqueles que estão numa aliança real com Cristo, também têm um compromisso vivo com a palavra. Veja comigo mais uma vez o versículo de número 26, é muito importante este verso. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Os verdadeiros crentes assumem com Cristo um verdadeiro compromisso pelo batismo e pela palavra. Veja, queridos, o que Jesus tem para a sua igreja. Versículo de número 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Jesus vai apresentar a igreja a si mesmo. Isso acontecerá na segunda vinda. Na segunda vinda, a igreja será totalmente de Cristo. A igreja terá a sua união definitiva com Cristo. E Cristo vai apresentar a si mesmo a igreja como gloriosa. O texto, essa palavra gloriosa, significa que a igreja será cheia da glória de Cristo. Essa palavra gloriosa aponta para o fato de que a igreja um dia não terá mais sobre si o pecado e nem as suas consequências. A igreja será glorificada com Cristo. Por isso o texto diz, no final do versículo de número 27, que Cristo vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, ou seja, sem o pecado e sem as suas consequências. Então não haverá na igreja nem a mácula do pecado, nem a ruga do pecado, nem qualquer coisa que possa ser chamado pecado, porque a igreja será santa e sem defeito. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos que a igreja tem ainda muitos pecados, muitos defeitos, mas Cristo está trabalhando para apresentar a verdadeira igreja para si mesmo, e esta igreja será completamente santificada e completamente purificada. Todos os defeitos da igreja serão eliminados. E veja que quem faz tudo isso, repare no texto que quem faz tudo isso, quem santifica, quem purifica e quem faz todo o resto, não é nem o pastor nem a igreja local. Quem faz tudo é Jesus. Jesus é o sujeito, Ele é o agente. É por isso, meus irmãos, que a obra de Deus não pode falhar. A obra de Deus não pode falhar. Quando nós aplicamos isso à nossa igreja, podemos dizer que a primeira igreja presbiteriana de Rancharia está em Rancharia, como igreja organizada há 86 anos, sendo uma parte do reino de Deus. Em nossa igreja, Jesus tem santificado vidas, Ele tem purificado vidas, e Ele apresentará a si mesmo estas vidas, no dia final, para serem a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então vejamos, meus irmãos, nesse texto, nós já destacamos, em primeiro lugar, que Jesus é o cabeça da sua igreja. Em segundo lugar, Jesus ama a sua igreja. Em terceiro lugar, Jesus santifica e purifica a sua igreja. Em quarto lugar, queremos destacar agora, Jesus cuida e alimenta a sua igreja. Veja comigo ali os versículos 28 a 30, diz assim as Escrituras, Efésios capítulo 5, do verso 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Repare nisso. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Paulo nos mostra aqui a razão pela qual a esposa deve ser submissa ao marido. E a razão é porque o marido ama a sua esposa como a si mesmo. O marido é cuidadoso para com a sua esposa e ele lhe é provedor, ele supre todas as suas necessidades. E é por isso então que a esposa ama ao marido, porque ela vê nele, encontra nele esse marido amoroso e provedor. Mas veja que Paulo então nos faz olhar para Cristo no versículo de número 29. Paulo nos faz olhar para Cristo, ele nos faz olhar para Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o marido da igreja, o marido amoroso e provedor. Jesus ama a igreja como a si mesmo. A prova disso é que ele morreu na cruz em nosso lugar. E após a sua ressurreição, a igreja está unida definitivamente
com Jesus. E veja o que diz o texto. Diz que Jesus, ele cuida e ele alimenta a sua igreja. Ele faz isso conosco, meus irmãos. Se somos parte da verdadeira igreja de Cristo, somos por ele cuidados e alimentados, e muito bem alimentados. E Paulo nos diz a razão. Paulo diz porque somos membros do seu corpo. Veja comigo ali mais uma vez, o final do versículo de número 29, diz assim: e alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Estamos unidos a Cristo, estamos ligados a Cristo, de uma tal maneira, que Ele jamais se esquece de nós, Ele jamais nos deixa. O seu cuidado para conosco é diário, e Ele também provê para nós alimentação diária. O que Paulo quer mostrar e o que Paulo quer nos fazer ter segurança é no fato de que Jesus supre todas as necessidades básicas da sua igreja. Tudo aquilo que é necessário para a subsistência da igreja é providenciado por Jesus. E assim, se precisamos de algo, devemos recorrer a Ele. E é o que temos visto, meus irmãos, nesses dias. Apesar de toda esta pandemia, e apesar da igreja estar com as portas fechadas por decreto do governador, temos visto que Jesus ele tem cuidado e alimentado a sua igreja. Jesus tem suprido as necessidades da sua igreja. A nossa igreja está em Rancharia há 86 anos. Em todo esse tempo, Jesus cuidou da gente, Ele nos alimentou. E o versículo 30 diz que a razão é porque somos parte do seu corpo. Então, queridos irmãos, relembrando os pontos já vistos, em primeiro lugar, Jesus é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, Jesus ama a sua igreja. Em terceiro lugar, Jesus santifica e purifica a sua igreja. Em quarto lugar, Jesus cuida e alimenta a sua igreja. E em quinto e último lugar agora, vemos no texto que Jesus está unido à sua igreja. Jesus está unido à sua igreja, como numa união indissolúvel de casamento. Veja ali comigo os versículos 31 e 32, Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo diz que quando um homem se une com uma mulher, eles se tornam uma só carne. Isso é um mistério. Mas por trás deste mistério do casamento há um mistério ainda maior e ainda mais profundo. O mistério da união de Cristo com a sua igreja. Um mistério que já nos foi revelado e do qual nós estamos falando agora. Jesus está unido à sua igreja como numa união indissolúvel de casamento. E ainda que a igreja falhe, o amor de Deus não falhará. Nós vemos, queridos irmãos, o persistente amor de Deus, quando olhamos para o livro de Oséias, e vemos ali no livro de Oséias, um Israel infiel e um Deus fiel. E quando nós olhamos para a igreja, vemos que ainda que a igreja falhe, Deus continua fiel. Deus não quebra a aliança jamais. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles se tornam uma só carne, ou seja, estão unidos por toda a vida. Isso é um mistério. E é por isso que eu digo sempre aos jovens, pense bem antes de casar. Porque uma vez que você se casar, você estará unido ou unida ao seu cônjuge por toda esta vida. Agora nós vemos claramente nos versículos 31 e 32, Paulo nos mostrando que quando Jesus se uniu à sua igreja, essa união é para sempre.
essa união é para sempre. Nós nos tornamos um com Cristo, o que é um mistério mais profundo do que o casamento, porque a união do casamento é temporal, ou seja, quando um dos cônjuges morre, a união acaba. Mas a união de Cristo com a igreja é eterna. Passaremos a eternidade com Cristo. Para concluirmos, irmãos, deixe-me fazer aqui algumas aplicações rápidas. O que é a igreja? Quem somos nós? Quem é a primeira igreja presbiteriana de Rancharia? Deixe-me dizer, estamos em uma união com Jesus. Estamos em uma união definitiva com Jesus. E celebramos isso com o batismo e Santa Ceia. Toda vez que tem um batismo, ou toda vez que há batismo e Santa Ceia na igreja, é a celebração, isto é a celebração, isso nos mostra a celebração da nossa união com Jesus Cristo, o Senhor. Em segundo lugar, nessa união, Jesus é o cabeça e nós lhe somos submissos. Por isso, a verdadeira igreja é submissa a tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e ordenou. Nós somos submissos a Cristo porque Ele nos ama. Em terceiro lugar, se estamos realmente unidos com Cristo, Ele estará nos santificando e nos purificando. E faço uso do "se", pois nem todos que frequentam a igreja estão de fato unidos com Cristo. Aqueles que estão de fato unidos com Cristo assumiram um verdadeiro compromisso pelo batismo, digo verdadeiro compromisso pelo batismo, e pela palavra lhes são submissos. A verdadeira igreja é fiel a Cristo. Em quarto lugar, a igreja em aliança com Jesus é por Ele alimentada e sustentada em todo o tempo, em toda situação. Jesus é o Senhor da história. Ele é quem vai à frente da igreja. Ele é o marido amoroso e provedor da sua igreja. E ainda que a igreja fale, Ele continuará nos amando e nos sustentando. Grande é a sua graça. Em quinto e último lugar, a igreja que está unida com Jesus, está unida numa união indissolúvel. Por isso a verdadeira igreja não perde a salvação. E eu faço uma pergunta então a você, para reflexão. Você está unido a Cristo? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração. E Te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos porque nós estamos unidos a Cristo numa união mística, numa união espiritual. E Te louvamos porque Jesus, Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso líder, Ele é o líder desta igreja desde o seu início. E rogamos para que a Tua graça esteja sobre nós, para que nunca queiramos nós assumir a liderança que é de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque Jesus nos ama, Ele deu a vida na cruz pelos nossos pecados, e é por isso que nós lhe somos submissos. Pedimos, Pai, a Tua bênção para esta igreja, que o Senhor continue agindo, abençoando, sustentando, para que esta igreja continue pregando a Tua palavra, glorificando o Teu nome e fazendo o Teu reino conhecido nesta cidade. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estar cantando um hino neste momento, um hino de adoração a este Jesus, que é o nosso Senhor, um hino que também fala a respeito da igreja.
bênção tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Primeira Igreja Presbiteriana de Rancharia, e todo aquele que crê em Jesus e o tem como único Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, antes de me despedir definitivamente de vocês, deixe-me dar aqui alguns avisos. Primeiro eu quero agradecer ao Renato, ao Renatinho, Renato Santos, que tem nos ajudado aqui bastante nessas transmissões. Ele vem aqui mais cedo, arruma todas as coisas e prepara tudo para que essa transmissão aconteça e chegue até você para a sua edificação. Então, quero agradecer aqui o Renato, que tem nos ajudado aqui nesses dias. Há uma equipe de mídia que sempre nos ajuda. Obrigado a todos estes irmãos. Queridos irmãos, sobre dízimos e ofertas, aqueles que têm dízimos e ofertas a entregar, podem fazê-lo na secretaria da igreja durante a semana e podem fazer também através de transferência bancária. Dízimos e ofertas podem ser devolvidos através de transferência bancária. Alguns têm usado o Pix, na verdade, muitos irmãos agora têm usado o Pix para entregar dízimos e ofertas, mas você tem aí agora na sua tela as contas da igreja e também um QR Code que você pode usar para fazer transferência bancária. Que Deus abençoe a vocês que têm sido fiéis dizimistas, que nada lhes falte. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades em riqueza e glória. Creia nisso.
Peço a todos que estejam nos acompanhando pelas redes sociais. Nós temos constantemente postado mensagens no Facebook e no Instagram da igreja. A igreja também está no YouTube. Então, você pode nos acompanhar através destas redes sociais e também através do nosso site, www.ipbrancharia.com.br. O site ainda está em construção, mas muita coisa já foi feita, já tem muita coisa boa lá, as lições do Pentateuco, lições do Apocalipse, lições também de Atos dos Apóstolos, você pode encontrar tudo lá no site. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos vocês, que Deus glorifique o seu nome através da sua igreja, através do seu povo nesta semana. Um abraço, meus irmãos.